para a página 216, ok? Então, ó, antes da gente fazer essa leitura visual das imagens, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo, para a gente já conseguir entrar no que nós iremos ver, ok? Então, ó, nesta aula você vai descobrir que as plantas vivem em diversos tipos de ambientes. As árvores que você vê na escola, nas ruas, nas praças e nas casas são chamadas de plantas terrestres. A maioria delas está presa ao solo e em contato direto com o ar. Mas não são apenas as plantas grandes que vivem nesse tipo de ambiente. Se você reparar bem, há também arbustos, gramados e pequenas ervas que vivem presas ao chão. Existem ainda tipos de plantas capazes de viver em rios, lagos e até nos mares, as plantas aquáticas. Então, ó, olha só, aqui embaixo, há também plantas que não estão fixas no solo e nem vivem na água. Elas ficam penduradas em outras plantas ou em rochas e são chamadas de plantas aéreas. As bromélias e as orquídeas são plantas aéreas. Você já deve ter visto alguma delas por aí ao olhar os ramos de uma árvore. Então, olha só a legenda da primeira imagem. Em muitos ambientes é possível encontrar plantas aquáticas e terrestres. Segunda imagem. A grama marinha sobre o fundo de alguns mares. E a terceira imagem. As plantas aéreas vivem em cima de outras plantas. Então, ó, olha só, quando a gente observa a imagem da esquerda superior, que é essa primeira imagem, nós conseguimos localizar as plantas tanto na água quanto no solo, não é mesmo? Tanto as plantas que estão no solo, esse gramado, essas árvores, quanto essas plantas que estão sobre esse rio, né? Sobre essa água. Então, ó, olha só, quais diferenças que a gente consegue notar entre elas? Vocês conseguem ver alguma árvore aí nesse rio? Não, né? Nós conseguimos observar o tamanho, a espessura, o formato, né? Não é mesmo? E olha só que legal, quando a gente vê... Nessa primeira foto, a gente consegue perceber uma pigmentação muito forte do verde, não é mesmo? Então, o que o verde significa para nós? Quando nós localizamos um pigmento muito verde em uma planta? Que essa planta produz o seu próprio alimento. Então, ó, a presença de grama e arbustos no solo, nós conseguimos também observar essas plantas amplas e redondas na água, não é mesmo? Então, nós conseguimos observar tanto a grama quanto essas plantas em folhas amplas da água, não é mesmo? Olha só, se a gente comparar as plantas aquáticas da primeira imagem com as plantas aquáticas da segunda imagem, o que a gente consegue observar? Que em as plantas estão na superfície, não é mesmo? E na segunda imagem, a planta está onde? Olha a legenda, a grama marinha sobre o fundo de alguns mares. Então, ela está no fundo, ela está embaixo da água, debaixo da água, ok? As plantas aquáticas, elas possuem a mesma capacidade, a mesma qualidade como as plantas terrestres, ok? Então, elas fazem as mesmas atividades e elas servem de abrigo para muitos animais. Combinado? Aqui na terceira imagem, nós conseguimos destacar a presença de plantas com diferentes troncos, não é mesmo? Olha só as plantinhas que estão aí nessa árvore, nesse tronco dessa árvore. Ó, nós conseguimos localizar a presença de uma bromélia no centro, ó.
Também conseguimos localizar uma samambaia na parte inferior, aqui embaixo, tá vendo? Musgos espalhados pelo tronco, tá vendo essa parte verdezinha aqui, ó? Olha só. Aqui, musgos. Também conseguimos localizar, o que mais que nós conseguimos ver? Os musgos, a samambaia, a bromélia, enfim. Tá vendo que todas essas plantinhas que a Pro falou, elas estão sobre essa árvore? Elas estão fixas e, tipo, elas estão usando o tronco como suporte. Por isso que elas são consideradas aéreas, ok? Então, olha só, página 217. No ar, na terra ou na água, cada planta tem uma forma. As plantas aquáticas podem ser achatadas, compridas, flutuar ou viver presas no fundo do mar. As plantas aéreas podem ocupar todo o tronco de uma árvore ou crescer em apenas um de seus ramos. E não para por aí. O ambiente terrestre por si só é também muito variado. Ele pode ser seco, como o deserto, úmido, como um brejo, ou frio, como uma montanha gelada. No meio aquático, temos a água de rio, que é doce, e a água do mar, que é salgada. As plantas se ajustam a cada um desses ambientes. Nos desertos quentes, por exemplo, existem plantas como o caule, destinados a armazenar água e cujas as folhas são transformadas em espinhos. Plantas perdem água pelas folhas. Portanto, essas características fazem com que esse tipo de planta não perca muita água para o ambiente. Então, tá vendo que cada ambiente, as plantas ficam adequadas a eles. Então, por exemplo, em montanhas geladas ou em desertos, cada um deles existem as suas próprias plantas. Então, na primeira imagem, as plantas estão adaptadas aos mais diversos ambientes, até mesmo a uma montanha gelada. E na imagem 2, os mandacaros são plantas que se ajustam a ambientes quentes e secos, como no sertão nordestino. Mandacarus como o sertão nordestino do Brasil. Mandacaros. Quem já viu Mandacaros ou já ouviu? Ou aquela musiquinha Mandacaros quando flora lá na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca. Olha só, em junho, hein? Era pra ser esses tipos de música, né? Mas nós ainda teremos, em algum momento, na nossa festa setembrina ou agostina, quando será? Atividade. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, ó, plantas aéreas se fixam apenas em outras plantas. Outro. Plantas terrestres vivem presas ao solo? Não ou sim? Plantas aéreas podem se fixar em plantas aquáticas? Plantas aquáticas vivem presas ao fundo do mar? Plantas se ajustam a mais diversos ambientes? O que vocês acham? Então, olha só, na primeira, plantas aéreas se fixam apenas em outras plantas? Não. F. Por que é F, Pro? Porque as plantas aéreas, elas podem se fixar em diversos tipos de superfície, como, por exemplo, uma rocha, ok? Ou em muros. Quem já viu aqueles muros todos com plantas? São consideradas plantas aéreas. A segunda alternativa. Plantas terrestres vivem presas aos solos? Sim, verdadeiro. Plantas aéreas podem se fixar em plantas aquáticas? Sim, verdadeiro. Plantas aquáticas vivem presas ao fundo do mar?
Não, é falso. Como, por exemplo, as plantas que nós vimos anteriormente, a Vitória Régia, ela não é presa nas profundezas dos mares, dos rios. Ela é uma planta de superfície. E por último, plantas se ajustam aos mais diversos ambientes? Correto. Verdadeiro. Ok? Então, as questões são F, V, F, V, F, V, V, F, V. Ok? Nós teremos mais um mão na massa que nós não iremos conseguir realizar. Como o pé de feijão cresce na caixa de sapatos. A Pro vai ver sobre... Porém, vocês não vão conseguir, eu acho que, realizar na casa de vocês. A Pro vai ver uma ideia para que conseguimos fazer isso. Porém, nós não iremos fazer agora. A Pro vai analisar as possibilidades para realizar esse mão na massa do feijão, ok? A aula de ciências foi essa, então, hoje. Na próxima aula, nós continuamos na página 220 e continuamos nosso livro de ciências, ok? Então, ó, um super beijo para vocês e continue ligadinho no nosso canal, tá bom? Beijo!